Esse então é o segundo vídeo, a segunda aula sobre hipertensão, e agora eu vou falar mais sobre a fitoterapia chinesa, a farmacologia chinesa, e como nós fazemos a avaliação, como nós fazemos o diagnóstico para tratar quem tem hipertensão. Lembrando que se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você veja, porque no primeiro vídeo eu estou falando dos mecanismos fisiológicos da hipertensão, estou falando também no primeiro vídeo sobre as questões dos remédios da farmacologia ocidental, onde é utilizado vários remédios conhecidos, e os princípios, né, de tratamento, e agora o tratamento de acordo com a medicina chinesa. Lembrando, mais uma vez, que na medicina chinesa nós tratamos as síndromes por trás das enfermidades. Então, se a pessoa tem hipertensão, cefaleia, esteatose hepática, este nome para nós não é tão importante quanto aquilo que está por trás, aquilo que está causando esse problema. Diferenciei aqui algumas síndromes, no caso tem 5 síndromes, pode ser que para você apareça na tela aí apenas, no caso tem 6 síndromes, e pode ser que para você apareça apenas 5 aí na tela, pelo espaço aqui que temos, e eu peguei uma dessas fórmulas, coloquei aqui no lado para falar o que tem dentro dela também, e como que ela faz esse tratamento. Então vamos lá. Quando a pessoa nos procura, que é feita uma avaliação geral dela, nós observamos como está o funcionamento de todos os órgãos, de todas as vísceras. Se cada um dos órgãos tem excesso de funcionamento, se tem deficiência de funcionamento. E a partir do momento que é equilibrado este órgão, o problema que a pessoa tem deixa de existir. Então, já vou falando agora, muitas pessoas acham que a pressão alta não tem tratamento, não tem, vai ser um tratamento a vida inteira, sempre vai ser assim, depende do caso. Em alguns casos isso pode ser um mito. Com o tratamento adequado, a pessoa sim pode melhorar da síndrome que leva à hipertensão e, por consequência, melhorar da hipertensão. Quando a gente classifica toda a questão de hipertensão, na verdade nós vamos pegar a pessoa que chegou para nós com um problema, uma determinada doença, entre aspas, que para nós é o sintoma, e vamos estar relacionando uma série de outros sinais e sintomas para enquadrar aquilo que a pessoa tem dentro de uma das síndromes. E cada síndrome aqui eu vou falar de alguns sintomas, de alguns sinais que nós observamos no pulso, que observamos na língua, e também diversos sintomas outros que a pessoa tem que a princípio aparentemente não tem nada a ver com aquilo que ela veio tratar. Nesse caso aqui, hipertensão, mas que ao fundo a gente vê que tem tudo a ver porque foi ali onde houve o desequilíbrio. A maior parte dos equilíbrios para a hipertensão estão relacionados a má funcionamento do fígado, a má funcionamento do rim e a má funcionamento do estômago também. Então vamos lá. O primeiro deles, a medicina chinesa classifica como hiperatividade de endofígado. O que eu estou dizendo aqui é aquilo que vem antes do problema aparecer. Então nós vamos tratar aqui a nível de órgão, ok? Uma pessoa que tem hiperatividade de endofígado, ela vai ter irritabilidade. Irritabilidade é um dos sintomas que, quando está em desequilíbrio o fígado, toda pessoa vai ter irritabilidade. Então, um dos sintomas é a irritabilidade, mas elas também vai ter sono agitado, pode ter tontura, pode ter vertigem, pode ter palpitações, pode ter o olho um pouquinho seco, o olho vermelho. Tudo isso a gente vai observar, eu só coloquei alguns sintomas aqui, mas muito mais do que esses. O pulso, nós verificamos no pulso 28 manifestações diferentes. Nesse caso, o pulso tende a ser forte e rápido. Esse forte e rápido daí tem um número de vezes, né, por minuto. A força também é algo que, se eu for falar para você agora, é algo subjetivo, então demora alguns anos para aprender esse tipo de pulsologia chinesa. E nós observamos a língua, e em geral, a língua também ela vai estar mais para avermelhada ou amarelada. Claro que isso na clínica, durante o diagnóstico, nós vamos verificar alguns sintomas a mais que eu não coloquei aqui, mas os sintomas iniciais de um funcionamento excessivo do fígado é esse. Primeiro, hiperatividade de endofígado. Chega um momento que esses sintomas hiperativos de endofígado começam a gerar uma hiperatividade ainda maior, ou seja, gera um segundo padrão, a segunda síndrome, que aí nós chamamos dentro da medicina chinesa de aumento do calor ou do fogo do fígado. Então imagina, o fígado já estava funcionando muito, deu uma série de sintomas. Agora ele está funcionando muito a mais, aumentou o calor, ou seja,
A pessoa pode ter todos esses sintomas iniciais aqui, mas além disso ela pode ter outros ainda. A face fica mais avermelhada, porque tem mais calor. A boca fica seca, porque tem mais calor. A boca fica amarga, justamente porque o fígado está com excesso de funcionamento, está trabalhando muito o líquido biliar que vai para a vesícula biliar e depois iria para o intestino delgado, e a pessoa sente isso na boca, um gosto amargo na boca, um gosto forte na boca. Pode também, em algumas pessoas, ter bastante tensão na cervical. Tem pessoas que vão ter tudo isso que eu estou falando, tem pessoas que vão ter algumas coisas. Por isso que eu estou falando de um modo geral para informação. Nós é que vamos verificar no consultório em qual dessas síndromes que a pessoa está elencada. Dor de cabeça também, cefaleia. Irritabilidade já tinha lá no primeiro caso. Aqui vai ser muita, eu já coloquei aqui, ó, muita irritabilidade. Então, pessoa muito estourada, pessoa muito irada, né? Tudo isso significa que existe muito calor no fígado, está funcionando demais. Esse calor, se ele for para a pele, pode causar dermatose por calor. Diversos tipos de urticária, coceira por calor na pele. Se esse calor for para ele descer, ele pode ir para a bexiga, então pode ter um calor na bexiga. Calor na bexiga para a medicina chinesa é cistite. Então algumas pessoas podem ter hipertensão e tem muita cistite, calor no fígado. O calor no fígado está fazendo com que haja esse calor na bexiga. O calor do fígado ele pode descer também para o intestino. Então a pessoa pode ter prisão de ventre, mas não é uma prisão de ventre só o fato de não ir no banheiro. É uma prisão de ventre tão grande por tanto calor que as fezes vão ser tipo caprólito, tipo de cabrito, redondinho, né? Muito seca, muito quente. Então o calor pode ir para baixo, né? Cistite, dando prisão de ventre. O calor pode ir para cima e aí vai causar uma boca seca, vai causar uma garganta seca, vai causar uma boca amarga, vai causar uma dor de cabeça, pode causar o rosto muito vermelho, os olhos, né, a conjuntiva dos olhos muito vermelhos, e isso nós estamos falando de calor no fígado. Eu coloquei algumas fórmulas chinesas, né? No caso de calor, aqui a hiperatividade do fígado, eu coloquei apenas uma fórmula. Depois eu vou falar de uma dessas fórmulas lá. Mas eu coloquei a fórmula aqui Tianma-Goutein, que é uma fórmula para hiperatividade do yang do fígado, principalmente quando a pessoa tem também tontura, ok? No segundo caso, você percebe que eu coloquei aqui 3 fórmulas magistrais chinesas, uma associação de 3 fórmulas que podem ser feitas para esse segundo caso. Claro que quando o paciente vem no consultório, nós procuramos adequar e ao invés de usarmos essas 3 fórmulas, procurarmos, com o conhecimento da medicina chinesa, montarmos uma fórmula adequada àquele quadro, às vezes uma fórmula só que vai fazer o efeito dessas 3, mas sempre baseado nessas 3, que são milenares. Então aqui temos Bongdan Shegantan, que é a fórmula que eu vou comentar, Tianma-Goutein, Shaihu Jia Longmulitan. Não se preocupe com esses nomes, se você procurar um profissional da medicina chinesa, ele vai passar uma prescrição para você de fitoterápico, ou vai montar uma fórmula para você de fitoterapia brasileira com os princípios da fitoterapia chinesa, e aí você pode manipular essa fórmula também. E como eu falei, hoje temos, que bom, laboratórios no Brasil com a farmacologia chinesa, com a fitoterapia chinesa. E nós temos o terceiro caso aqui, o terceiro caso é uma deficiência de yin, que essa deficiência de yin seria do rim, com excesso de yang, e esse excesso de yang seria do fígado. Então, se temos uma deficiência de yin do rim e excesso de yang, que é do fígado, lembre-se, fígado sempre vai ter irritabilidade. Então, eu coloquei aqui novamente. Boca seca à noite. Boca seca à noite é uma deficiência de yin do rim. Todas as vezes que o rim está deficiente, dentro da medicina chinesa, a gente sempre diz que o órgão ou ele está mais yang, mais quente, ou mais yin, mais frio. Então, quando tem uma deficiência de yin, ou seja, ele está gerando muito calor. Toda deficiência de yin gera calor. Então, o que ocorre? A pessoa pode ter a boca seca à noite, mas como é uma deficiência de yin do rim, ela pode ter calor nos 5 centros, mãos, calor nas mãos, os pés muito quentes, calor nessa região, então 5 centros, né? Palma da mão, sola do pé, os pés de modo geral, e calor nessa região, nós estamos falando de deficiência yin do rim. A deficiência yin do rim, como o órgão mais afetado é o rim, a pessoa pode sentir também justamente dores nessa região, né? Na região lombar. Também a questão da insônia, porque à noite ela é governada pelo yin, então a pessoa pode ter também insônia. E quando existe aí uma deficiência de yin do rim com excesso de yang do fígado, pode a visão ficar mais tremida e também ter zumbido no ouvido. Então, se esse conjunto de sintomas estiver envolvido, além disso, tiver uma língua
com excesso de Yang, então uma língua muito vermelha, mas com deficiência de Yin, ela não vai ter a saburra, que é aquela coberturazinha da língua. Então vai ser uma língua mais avermelhada e com aquelas carecas na língua. Uma língua vermelha sem saburra. E aí é visto o pulso também, nesse caso, na parte do pulso relativo ao fígado vai estar com excesso. Na parte do relativo ao rim vai estar com deficiência em alguns lugares. E aí nós estamos preparados para verificar esse tipo de pulsologia. No próximo caso, que é o quarto, já é uma deficiência tanto do Yin quanto do Yang do rim. Quando existe uma deficiência do Yin e do Yang do rim, os sintomas que a pessoa vai trazer são sintomas relacionados a rim, a tudo aquilo que o rim controla. Como assim? Dores lombares, dores nas pernas, dores no joelho, fraqueza relacionada à questão sexual, impotência sexual, por exemplo, espermatorreia, por exemplo, né? Então, sonhos molhados, né? Muito cansaço também, muita fraqueza de forma geral, muita incontinência urinária, a pessoa acorda várias e várias vezes à noite para fazer xixi, e também durante o dia, uma urinação abundante, tontura, dor de cabeça, mas a dor de cabeça, como é uma deficiência grande, tanto do Yin quanto do Yang, é uma sensação de cabeça vazia. É uma dor de cabeça como se fosse um vazio na cabeça. Esses sintomas, e aí, claro, observar também tanto o pulso quanto a língua para verificar se fecha nesse diagnóstico. Se fechar nesse diagnóstico, aí nós temos fórmulas para a deficiência de Yin do rim, temos fórmulas para a deficiência de Yang do rim, que tem muitos milhares de anos. E estas fórmulas a gente também pode elaborar com outras substâncias para fazer uma fórmula semelhante a essa, dependendo do caso, ou adicional a essa, dependendo da intensidade também da hipertensão que a pessoa tem. Em quinto, a quinta síndrome seria obstrução de fleuma-umidade. Toda vez que eu falo que existe uma obstrução de fleuma-umidade, na verdade, o que está acontecendo é uma dificuldade de o fígado movimentar o fleuma, que o fígado, para a medicina chinesa, é o órgão do livre fluxo, mas o problema inicial está a nível de estômago e de baço pâncreas, ok? Então, aí é que está o problema. Isso acontece muito em pessoas obesas, por exemplo. Claro que se a pessoa for obesa, mas ela tiver essa sintomatologia inicial, não vai ser este caso que eu vou passar agora, e sim o primeiro. Então, por isso que o profissional que tem que fazer essa avaliação, e isso é só a título de informação. Mas nesse caso aqui, quando existe fleuma, quando existe umidade, o corpo, a cabeça, os membros, eles podem inchar ou podem ter uma sensação, a pessoa tem uma sensação de corpo pesado, de membros pesados, de cabeça pesada, sempre uma sensação de peso. Isso significa que tem excesso de umidade. Quando tem inchaço, entumecimento, excesso de umidade. Anteriormente eu falei que hipertensão pode causar entumecimento, vai ser excesso de umidade sempre, mas muitas vezes a pessoa tem mais sintomas nessa área, e aí nós não estamos falando de uma síndrome de fleuma-umidade, e sim uma síndrome de calor no fígado. Então, outros sintomas, né, além dessa sensação de peso, né, ela pode ter sensações na parte do sistema digestório. Né? Então, come alguma coisa, aquilo pesa no estômago, pode inclusive ter náusea, pode inclusive ter vômito. Além disso, muita umidade, muito fleuma, gera muito cansaço e sonolência, muita sonolência durante o dia também. A pessoa está com hipertensão, está com sonolência, também acontece. E quando a gente observa a língua dessa pessoa, ou a língua é muito grande, porque esse excesso de umidade também está na língua, ou a língua tem marcas de dentes, toda denteada, e além disso ainda a língua tem por sobre ela uma saburra muito grossa e gordurosa, né, um aspecto gorduroso. Então, existindo esse aspecto de saburra, existindo toda essa sintomatologia aqui, nós colocamos, então, que este problema que a pessoa nos trouxe está dentro da síndrome fleuma-umidade. E aí são fórmulas diferentes para tratar de acordo com o conjunto de sinais e sintomas. E quando você trata esse conjunto de sinais e sintomas, você está tratando, na verdade, o que está fazendo desequilibrar aquele sistema. Qual sistema? Aquele primeiro que eu falei na primeira aula. O sistema é renina, angiotensina, aldosterona. Então, antes dele, houve um desequilíbrio aqui a nível de órgão, a nível de fígado, às vezes a nível de rim, às vezes a nível de estômago, de pâncreas, do baço. E tem um sexto caso ainda, que aí é o pior de todos. Cada caso desse aqui, ele pode evoluir, esse segundo, o primeiro, por exemplo, pode evoluir para o segundo, mas o primeiro pode evoluir para esse último,
O segundo também pode, o terceiro, o quarto, o quinto. Qual é o último? O sexto caso é o pior de todos. A gente chama vento do fígado na medicina chinesa. O que é vento do fígado? Vento é a pessoa tem muito tremor, né? A pessoa tem muita cãibra, muita tontura, né? São sintomas de vento do fígado. Tem muito zumbido no ouvido e está muito perigosa essa hipertensão. Está muito perigosa ao ponto de levar a um AVC. E mesmo as pessoas que têm AVC, que têm uma dificuldade de falar, né? Uma dislalia, fica torta a boca, tem pós-AVC, ela está nesse vento do fígado. Então a gente consegue, antes mesmo de ela ter um AVC, detectar que ela está nesse padrão, nessa síndrome, e tratar antes mesmo que ela chegue lá. Mas como eu falei, qualquer síndrome dessa anterior pode evoluir para a última. E aí o tratamento já é um tratamento mais intenso que deve ser feito, porque ela já evoluiu vários estágios. E aqui eu não estou falando o número lá em milímetros de mercúrio quando mede a pressão. Às vezes a pessoa tem uma pressão muito alta e ela está no segundo, ela está no terceiro. E às vezes a pressão nem está tão alta assim em termos de número, mas ela está no sexto grau, que é aquele grau que levaria ela a ter um AVC. Então quando ela está muito tremor, quando tem muita cãibra, quando muitas vezes não consegue ter uma dicção normal, então é isso que está acontecendo. E agora eu quero demonstrar para você apenas uma fórmula, Longdan-Xiegantan, que é uma fórmula muito antiga. Ela pode ser usada aqui para o primeiro caso, pode ser usada aqui para o segundo caso, que tem muito a ver com o fígado. Esta fórmula trata calor no fígado. Então, trata hipertensão? Sim, mas ela trata também uma boca amarga, ela trata também uma esteatose hepática, ela trata também colesterol, triglicerídeos, tudo isso para a medicina chinesa é calor no fígado. Então, veja que a doença, o nome da doença ocidental para nós não é tão importante quanto a síndrome, que é aquilo que vem antes da doença. Quando nós estamos fazendo um tratamento com uma fórmula dessa, fitoterápica, nós estamos tratando a causa. Por isso que, se você faz o uso de qualquer outro remédio e você quer fazer também, junto, utilizar a farmacologia chinesa, só vai ser benefício para você, porque você vai estar tratando a sintomatologia de baixar a pressão, com o remédio que você está tomando, e você está tratando o que está causando aquilo com este. Então, não tenha dúvida que se você iniciar um tratamento desse de uma forma adequada, se você toma 3 ou até 4 remédios para hipertensão, você vai reduzir, ou de repente até com o tempo, voltando no seu cardiologista, você vai parar, porque não vai mais haver necessidade, porque você vai estar tratando a causa. Falando desta fórmula aqui, Longdan-Xiegantan, esta fórmula você percebe aqui que tem muitas substâncias aqui, tem 10 substâncias aqui. Todas essas substâncias, diferentes dos remédios sintéticos tradicionais, que é a molécula, os remédios mais modernos, né, que é a molécula, ali uma substância é o princípio ativo. Aqui você percebe que são várias substâncias. Esse conjunto de substâncias, que na verdade são plantas, de forma de extrato seco, padronizado, algo bem detalhado, a gente sabe exatamente o efeito que faz no corpo, tem uma força muito grande, uma potência muito grande no tratamento, mas você percebe que esta fórmula ela é muito bem trabalhada. Temos aqui gentiana, 8,7%, alismaste, 13,1%, a quebia quinata, 8,7%, tudo isso é planta, tá, pessoal? Plantago, né, 13,1%, angélica sinense, você já deve ter ouvido falar, do chá verde, ok? 4,3%. Cada substância dessa vai fazer algo diferente dentro da fórmula. Gardenia jasminoide, 13,1%, Scutellaria, 13,1%, Bupleuria, né, a Radix bupleuria, que é excepcional para o fígado, essa planta, sozinha mesmo ela já trata muito bem afecções do fígado, mas aqui dentro dessa fórmula vai tratar o calor no fígado, 8,7%, e a Glycyrrhiza uralense, que é o alcaçuz, 8,7%. Então, na verdade, é importante aqui, foi importante esses vídeos, essa aula, para você entender que uma doença ela pode ter diversas fases. Quando aparece a sintomatologia do nome que a gente dá da doença ocidental, por exemplo, hipertensão, ela já está numa fase além aqui. Então, nós podemos tratar aqui, no que está aparecendo, aonde está aparecendo o problema, mas nós podemos tratar antes aqui, naquilo que gerou o problema. E, para a medicina chinesa, o que gerou o problema foi o desequilíbrio de um dos órgãos ou de uma das vísceras. Eu tenho um desenho aqui no meu consultório, aqui do lado direito, né, meu,
do lado direito, que mostra ali aquilo que se chama de 5 movimentos. Então você pode procurar aí na internet, coloca uma figura aí, 5 movimentos, que você vai verificar qual que é a relação dos órgãos. Eu vou fazer um desenho meio rápido aqui, para poder encerrar esse vídeo e mostrar, então, essas relações que tem dos órgãos e vísceras e aonde a gente justamente vai, na medicina chinesa, tratar. Ok? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de 5 movimentos. E aqui dentro desses 5 movimentos, nós colocamos todos os órgãos e as vísceras nas quais um profissional da medicina chinesa procura equilibrar para que a pessoa possa ter saúde. Quais são esses órgãos e vísceras? Rim, bexiga, fígado e vesícula biliar, coração, intestino delgado e outras 2 funções que nós chamamos pericárdio, que não, no caso aqui não o coração, pericárdio e triplo aquecedor, que são funções exclusivas essas aqui da medicina chinesa. Depois, estômago, baço, pâncreas. Dentro da medicina chinesa nós consideramos o baço e o pâncreas no conjunto e não separado, como na medicina convencional, e aqui o intestino grosso e o pulmão. O que ocorre é que o problema relacionado à hipertensão, ou ele está mais aqui, a nível de fígado, ou está mais aqui, a nível de rim, ou está mais a nível dessa região, estômago, baço, pâncreas. No entanto, é importante que nós saibamos a relação que cada um dos sistemas interfere no outro sistema. Então, nós temos essa relação em que, por exemplo, se nós temos uma fraqueza a nível de pulmão, por exemplo, essa fraqueza pode estar relacionada ou porque o baço, o pâncreas está fraco, ou porque o estômago está fraco. Se nós temos uma fraqueza a nível de rim, por exemplo, pode ser porque o pulmão está fraco, que é o anterior, ou pode ser que o fígado, por exemplo, esteja consumindo demais a força relacionada ao rim. E aí nós temos esse tipo de relação, que é uma relação que nós chamamos de criação, onde um órgão contribui para nutrir o outro. Nós temos uma relação de aqui onde um órgão vai interferir no excesso de funcionamento do outro. Então, se, por exemplo, o estômago está funcionando demais, o fígado pode interferir no estômago. Se o fígado está funcionando demais, o pulmão pode interferir no fígado. Então temos que saber essas relações, essas são as relações normais que ocorrem, mas às vezes quando ocorre alguma doença, essa relação pode estar ao contrário, que a gente chama de contradominância na medicina chinesa. Né? Pode estar desta forma aqui, ao contrário, né? Tudo aqui, todas as setinhas aqui ao contrário. Isso aqui é muito amplo, né? Estou dando uma amostra assim, bem superficial, mas isso é muito amplo e o profissional da medicina chinesa tem que ter um conhecimento do diagnóstico energético nesses órgãos, ou seja, do que um influencia no outro e como é que está esse órgão, como é que está essa víscera, se está com excesso de funcionamento, se está muito quente, se está muito frio, com deficiência de funcionamento. E aí, dependendo de o que estiver em um, pode provocar N doenças. E essas doenças, nós, dentro da medicina chinesa, não vamos falar o mesmo nome da doença ocidental, mas sabemos que é a mesma coisa, no entanto, nós vamos pegar essa doença que é ocidental e colocar dentro das síndromes, que verdadeiramente são as causas dessas doenças. Dessa forma, nós conseguimos tratar diversas doenças, principalmente as doenças crônicas. Peço a você que, se gostou desse vídeo, se tem alguém da sua família que sofre de hipertensão, se quiser fazer um tratamento, entre aspas, complementar, alternativo, ou até principal ao seu tratamento, fique à vontade, nos procure, porque nós temos tratamento aqui de ponta em medicina chinesa que pode melhorar muito, muito a sua saúde e adentrando onde outras formas de tratamento muitas vezes não conseguem adentrar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.